Olá, bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Satisfação, prazer, né? Renovado. Que bom voltar a fazer nossos vídeos. Voltamos ao futebol, né? Depois dessa parada aí de quase um mês. Estamos voltando agora, mas infelizmente para falar de uma tragédia que aconteceu ontem no estádio do Barradão. Não que o resultado do Vitória contra o Confiança seja um resultado assim que é um absurdo, uma coisa extraterrestre. Não é. Não é, porque o Vitória já vem aprontando há muito tempo nessa situação negativa. Ontem no programa Resenha das 6, que eu participo, né, que eu faço com o Márcio Martins e a Lona Campos, eu falei para o torcedor aqui. Eu falei, o Vitória não inspira confiança. Eu dei o placar de 1-0 para o Vitória, mas abri o olho e disse que o jogo era jogado. O Vitória estava enfrentando um time de Série C do Campeonato Brasileiro, mas que o Vitória é um time que já não era um grande elenco, né? Vamos lembrar que o Vitória liberou Janderson, que era o seu artilheiro. Lembram dos nossos comentários? Ruim com ele, pior sem ele. Por que às vezes o Carpini dizia, não, deixa o Janderson aí, não manda o Janderson embora não? Porque era o cara que aqui ou ali ele ia lá, incomodava o adversário e fazia um gol, não é? O que o Vitória fez? O Vitória ontem, inclusive, né, jogou com quem no ataque? Olha que a gente falou do Kaiser, por exemplo, que é um cara que chegou nos 2 jogos, fez 3 gols, ganhou o torcedor, mas eu disse o seguinte, vamos esperar um pouquinho mais. Eu já estou dizendo que o Kaiser é um jogador ruim? Não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que ele não vai fazer isso de 2 em 2 jogos, 3 gols. Não vai ser dessa maneira. Jogador que chega num time, né? Ele quer entregar tudo e dá certo. Entregou muito bem o jogador Kaiser. Aí você tem o Oswaldo, um jogador de quase 40 anos de idade, que não vai conseguir estar apresentando um grande futebol. E outra, além disso de ter um elenco limitado, e por isso que nós falamos e alertamos muito sobre a condição do jogo de ontem, cuidado, porque o Vitória não inspira essa confiança no geral, é no elenco, é na postura tática. Gente, o Carpini teve 15 dias para trabalhar aos jogadores do Vitória, 15 dias para tentar dar uma noção tática ao time e não mudou nada. Sabe o que parece o Vitória? Sabe aquelas reuniões, né? Que você tem, toda quinta-feira tem uma reunião da empresa, mas tem vezes que tem uma pauta, né? Nós vamos conversar na próxima quinta-feira porque aconteceu uma briga de um gerente com um vendedor, né? Então você tem uma pauta. O Vitória entra em campo no que ocorrer, não tem pauta. O Vitória entra em campo, o que ocorrer, gente. O primeiro que você enxergar, dá o passe. Se der para chutar, chuta. Se não der, não tem um sistema. O Vitória não tem isso. E nem aquilo que mesmo errado acontecia e que levava o Vitória a atacar o adversário, aconteceu ontem. Que eram jogadas laterais, cruzamentos para a área do adversário. Aí o seu Carpini entra com a escalação com 3 zagueiros e 2 volantes que não são construtores de jogadas. Carpini, aí você está brincando com futebol. Olha aqui, eu tenho falado nos meus comentários que o problema do Vitória não é Carpini, é Carpini também. Mas o problema principal não é o Carpini. Então assim, a gente teme a saída do Carpini, a chegada de outro treinador e não muda nada. Porque a gente sabe que o elenco do Vitória é muito ruim. Quanto mais agora, depois da perda desses jogadores todos e para culminar ontem, o Vitória me parece que está perdendo um dos seus melhores jogadores, que é o Ronald. Então repare a situação do Vitória para enfrentar um campeonato brasileiro tão forte. Vejam agora, acompanhamos um mundial de futebol, né, de clubes. Nós acompanhamos e vimos a qualidade técnica dos jogadores, a dinâmica que é o futebol. Para você assistir um jogo que nós assistimos ontem, o Vitória fez uma partida horrorosa, minha gente. Foi uma partida péssima do Vitória. Veja que quando o adversário atacava, com a fragilidade que tem o adversário, se eu não me engano, o Confiança vem de 4 derrotas. O Confiança é o 19º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso pode mudar dentro da partida? Pode. Poderia acontecer, ou já aconteceu com o Vitória quando estava na Série C, enfrentando um time de uma Série B ou de uma Série A. Pode ter acontecido, mas não dá. Eu disse ontem também que o favoritismo do Vitória era pelo Vitória jogar no Barradão, por ter um elenco maior, um elenco melhor, mas nas minhas palavras o torcedor entendia que eu não estava tão confiante de que o Vitória ia se classificar, ia chegar e ia ganhar o jogo.
Porque a gente sabe, eu tenho falado sobre isso todos os dias, da condição do elenco, a condição técnica desses jogadores do Vitória. Hoje, minha gente, o Vitória tem um time de, no máximo, ainda a Série B do Brasileiro, e eu tenho falado sem medo, e quando eu dou as notas, eu digo que o Vitória é nota 4, é nota 5 no máximo. Eu digo o seguinte, e o Carpini ontem foi taxativo quanto a isso, e eu acho que ele está certo nesse ponto, de que o Vitória não precisa trazer 10 jogadores. O Vitória precisa trazer a metade, 5, mas jogadores de qualidade. Jogadores nota 8, para enxertar com esses que estão aí de nota 4, para aumentar a média. Você precisa ter um equilíbrio dentro do time de futebol. E o Vitória ontem foi trágico, foi triste, porque o Vitória não defendeu bem, o Vitória não construiu. E como é que vai construir com 3 zagueiros e 2 volantes, que não tem construção de jogadas? E o Carpini defendeu. Uma das pautas dele foi porque colocou 3 zagueiros e 2 volantes, que o lateral esquerdo, o Michael, o jogador que é jovem, ele não posso jogar contra Confiança de Série C preocupado com o meu lateral. Ora, bota o Claudinho, que é lateral direito, mas bota no lado esquerdo, se tem essa preocupação. Bota até um atacante de lateral esquerdo, isso já aconteceu várias vezes. O Vitória está jogando dentro do seu estádio contra o time de Série C do Campeonato Brasileiro, que está na zona de rebaixamento, não é o líder da Série C, não. O que a gente está reclamando aqui é a postura tática também do Vitória, não só técnica, porque a técnica você não pode esperar do jogador que é nota 4, que ele tenha nota 8, nota 9 dentro de campo. O próprio Mateuzinho, caiu o rendimento, o Mateuzinho não acerta passe, o Mateuzinho não acerta um chute no gol. Então, é sofrível o que acontece no Vitória. E aí, Fábio Mota, faz o que agora? Porque você disse que a esperança do Vitória era chegar numa final de Sul-Americana, que o Vitória era para ser campeão do Nordeste. Só tem um brasileiro agora, pela sua incompetência, presidente. É você que contratou muito mal ano passado, e nós falamos e criticamos o tempo inteiro aqui, as péssimas contratações, contratar caminhões e mais caminhões de jogadores. Não se faz isso, quanto mais um time que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, não é? E agora, faz como? Essa irresponsabilidade, e os jogadores que começam a sair, porque eles sabem que a barca está afundando. Seu Mosquito insistiu para sair, palavras do Carpini ontem, Ronald pedindo para sair, Janderson querendo sair, e todo mundo quer sair, porque sabe que a barca está pesada, e que essa barca vai afundar. Então, ou Vitória, ou isso não, a gente não está falando agora, porque o Vitória saiu da Copa do Nordeste, não. Ou Vitória faz contratações de equilíbrio, faz contratações para trazer um reforço na realidade para o Campeonato Brasileiro, ou Vitória não vai se sustentar na primeira divisão. O time do Vitória é muito ruim dentro de campo. Me perdoe, torcedor do Vitória, falar uma verdade para vocês. É lamentável o que nós vimos ontem dentro do estádio do Barradão. Sobre o gol, eu tenho ainda uma dúvida, sabe? Eu preciso ver melhor. Mais tarde eu vou ver, estou gravando esse vídeo cedo aqui, mais tarde eu vou ver o gol que o Vitória tomou. Se há uma falha, de toda maneira eu acho que há uma falha do Lucas Arcanjo, mas eu não sei se a bola desviou, não dá para perceber, a imagem não é clara, a que eu vi ontem à noite, se desvia, ou se o cara chuta uma bola num rebote do zagueiro do Vitória, a bola pega uma curva e engana o Lucas Arcanjo. Mas independente disso aí, se o Vitória faz 2 gols e toma 1, o Vitória ganha de 2-1. Então a crítica maior, primeiro, ao elenco que o Vitória tem, e nós já falamos, se era ruim, imagine agora, depois que liberou tantos jogadores. Ao técnico Carpini, que não dá padrão, o time do Vitória totalmente sem padrão nenhum dentro de campo. O Vitória não sabe o que faz, é tocando a bola para um lado, para o outro, a escalação terrível. Você deixar Baralhas no banco de reservas com a desculpa de Carpini, agora Rio é ruim, William Oliveira é ruim, ninguém está falando isso. Só estamos falando que tem um melhor no banco de reservas, que é o Baralhas. Se tem uma contratação boa de um cara que apresentou um bom futebol no Vitória esse ano, foi Baralhas. Aí você tem a possibilidade de colocar um meio de campo com Baralhas, com PP, com Mateuzinho, fazer o time jogar dentro de casa contra um Confiança. Você deixa os caras no banco de reservas. Então, lamentável o que aconteceu ontem. Sinto muito, torcedor do Vitória, por você, porque não é fácil. Não é fácil. E o pior, você não vê uma luz no fim do túnel com esse elenco que o Vitória tem aí. Ou a diretoria toma providência para contratar,
ou Vitória está no caminho certinho aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, torcedor do Vitória. Tomara que você consiga, né, ter um dia feliz, porque o que aconteceu ontem à noite foi uma tragédia dentro do estádio do Barradão. Grande abraço para você.